Programa controverso, hoje com o tema Pandemia da Fome. Convidamos uma pessoa muito especial para nós, marido da Beatriz, pai de duas preciosidades, do Gabriel e do Matheus, que eu mando um abraço para os dois. Ele que tem 39 anos, formado em administração de empresa, também formado em educação física, já foi agente esportivo, já atuou na área esportiva, inclusive através do esporte. Ele foi um dos organizadores aqui no estado de Goiás da Taça das Favelas, um dos eventos mais importantes que nós temos do futebol amador. Vamos conversar um pouco sobre isso também. E hoje ele foi alçado como presidente da CUFA. Breno Cardoso. Um abraço a todos, abraço doutor Giovanni Bueno, prazer imenso estar aqui no programa Controverso. Estamos aqui à disposição para falar desse tema que é tão importante hoje, né? Porque a gente realmente passa por um estado de urgência e necessidade, que é o tema de hoje, pandemia da fome. Obrigado pelo convite, estou à disposição, vamos lá. Breno, e é um convite que foi feito, acho que em cima do momento que ainda não é o momento principal. Vamos conversar um pouco sobre isso. Por que pandemia da fome? Doutor Giovanni, hoje a gente vive há mais de um ano em uma crise sanitária mundial, uma situação extremamente delicada, que acarretou várias outras consequências, dentre elas a fome. Desde quando começou a pandemia em 2020, as pessoas que convivem, que moram nas periferias, favelas, comunidades de todo o Brasil, a gente sabe que sempre são aqueles primeiros a serem atingidos. Mas depois de um ano de pandemia, a situação hoje é muito grave com relação à fome. Nós estamos num país que tem 27 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. São pessoas que, no máximo, têm uma renda de R$10 por dia. Essas pessoas, hoje, elas, para se alimentarem, dependem de doações. E nem sempre essas doações estão chegando como chegava no início da pandemia. Então, em 2020, quando tínhamos um boom de doações, somado a isso, tínhamos o auxílio emergencial, somado a isso, tínhamos uma situação ainda instável no sistema de saúde. Passando para 2021, a gente tem agora um colapso no sistema de saúde, temos o fim do auxílio emergencial e temos a diminuição drástica das doações. Não há hoje nem 10% de doações do que existia no ano de 2020, quando a pandemia iniciou. Então existe hoje um problema além do vírus, causado pelo vírus, mas um problema além do vírus, sobretudo naqueles que são desfavorecidos socialmente. E é o que a gente chama, e você denominou muito bem no programa de hoje, de pandemia da fome, e é muito importante falar sobre isso. Breno, eu sei que você sempre foi um agente social, você sempre foi líder de estruturas, inclusive estruturas de jovens. Eu sei que vocês, inclusive, eu me lembro, eu conheço o Breno, gente, há 20 anos. Aliás, eu só trago aqui, programa Controverso, só trago amigos. E eu me lembro de você em outras ações sociais, em estruturas mais de classe média alta. Você acha que a sociedade organizada, de classe média alta, tem noção da realidade de fome que existe na periferia? Não, eu acho que muitas pessoas não têm essa noção. Você tinha antes de você abraçar nessa profundidade sua hoje? Não, eu estou 2 anos e meio na CUFA, né, na Central Única das Favelas. Como você falou no início e apresentou. É uma instituição que trabalha diretamente com as populações das favelas, das periferias e das comunidades de todo o Brasil. A gente sabe que em cada estado chama-se de um nome, né? É cultural. Aqui a gente tem o costume de falar em Goiás, bairro de periferia. A gente pode até falar sobre isso depois, sobre essa denominação favela, periferia e comunidade. Mas a partir do momento que a gente passa a liderar a CUFA e a gente começa a ver uma realidade que a gente não conhecia. Principalmente porque aqui em Goiás, a gente sabe que geograficamente somos diferentes, por exemplo, do Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro, se você está passando em Copacabana, em qualquer lugar da cidade, você olha para cima e você vê os morros.
e a pobreza aparente na sua frente. E as casinhas construídas um em cima do outro como se fossem favos, né? Exatamente. Favos de mel, da onde veio o termo favela, né? Não, o termo favela, depois a gente pode falar sobre isso, vem de uma planta chamada favela. Ah, é? Uma planta. Engraçado, eu sou de uma geração que nós achávamos isso, que tanto é que favela era uma coisa específica de Salvador e de... Não, você me permite contar um pouquinho dessa história? Sim. Antônio Conselheiro, Guerra de Canudos. Isso. Guerra de Canudos, as tropas do governo federal foram para lá 3 vezes para tentar vencê-lo. Na última vez foi uma tropa maior, enviada pelo governo federal, que na época era no Rio de Janeiro. Conseguiram vencer a Guerra de Canudos. Trouxeram uma planta chamada favela, típica da região, para o Rio de Janeiro, porque era o lugar onde tinha o governo federal, era a capital do Brasil, e prometeu-se que essas tropas iam receber um pagamento do governo federal. Porém, chegou lá, eles não receberam o pagamento. E não tinham como nem ir para suas regiões de volta. E se instalaram no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, levaram essa planta, plantaram essa planta no Morro da Providência e construíram alguns casebres, por causa da situação. E aí, infestou-se dessa planta favela nesse morro. Quando as pessoas olhavam para cima e falavam assim, olha lá a favela. Daí surgiu-se a primeira favela brasileira, Morro da Providência. Menino, engraçado, na minha geração a gente aprendia que não tinha esse elemento histórico e de que era porque eles iam se formando como se constrói os favos, né, das colmeias. Não, então tem essa história, né, da criação da favela. Então veja você... O termo comunidade é mais paulistano. Veja você que não é nada negativo, é apenas uma planta que foi plantada no Morro da Providência e criou-se a favela. Então, o que acontece? Existe hoje um estigma, né, sobre o nome. Quando a mídia quer falar que é algo positivo... Comunidade. É o que você falou, é comunidade. Alguém está fazendo uma coisa bonita lá na região, né? Ou vamos lá na comunidade, um exemplo, de Heliópolis, que é a maior favela do Brasil, São Paulo. 300 mil? Isso, quase 300 mil habitantes. Vamos lá na comunidade de Heliópolis, está fazendo uma coisa bacana lá. Quando é tiro, porrada e bomba, traficante, aí é favela. Então estigmatizou-se o nome. Mas, doutor Giovanni, eu pelo menos considero, respeito a tradição de cada local. Sei que aqui em Goiás existe um preconceito, e eu enfrento isso direto por causa do nome, né, Central União das Favelas, com relação ao termo. Sei que existe uma questão cultural. Mas pensa você comigo aqui. Chamar de comunidade. Comunidades são geralmente pessoas que pensam da mesma forma. Isso. É a comunidade evangélica, espírita, judaica e assim por diante. Você não pega um território com pessoas que pensam da mesma forma. Então já não é um termo bacana. Outro, periferia. Nós temos o centro da cidade. O resto é tudo periferia. Então quer dizer que tirou o centro, o resto é tudo periferia então? Então os condomínios de Goiânia seriam periferia. Mas aí eu te falo, meu pai ele chegou em Goiânia nos anos 50, no início dos anos 50, logo no início de Goiânia, né? Então o que ele conta é que havia uma estrutura de planejamento. Então a periferia é todo o lugar onde os trabalhadores foram se alocar. Então, não é só a questão central, mas havia os bairros residenciais, os bairros dos funcionários, dos servidores. Então, tudo aquilo que é fora do planejamento... Periferia. Então, eu nasci na Vila Nova com muito orgulho, você sabe disso, acho que todo mundo sabe do meu orgulho da Vila Nova, né? A Vila Nova era um bairro que foi criado na pancada, foi invasão, né? E Nova Vila, Vila Nova, Nova Vila, Negrão de Lima, Bairro Feliz... Então, esses bairros periféricos e que hoje constituem o centro de Goiânia. Mas hoje os condomínios fechados são periféricos, né? Exatamente. Eles seriam alta periferia, né? Então, acho que se a gente... Qual que é o melhor termo? Acho que o termo favela é utilizado pela ONU, inclusive. Ah, é? A ONU utiliza o termo favela, embora seja um termo brasileiro, a ONU adotou esse termo favela para dizer que são locais onde vivem pessoas em desfavorecimento social e às vezes em habitações subnormais. Desfavorecimento social. Esse é o termo que a CUFA usa. Por quê? Porque a gente não acha legal chamar ninguém de carente, porque carente, para nós, é um adjetivo.
Se eu falar que você é carente e você vai aceitar isso... choro. Não, se você aceitar isso, sabe o que acontece? Eu estou me colocando na posição superior à sua, e se você aceitou, você está se colocando em dependência à minha posição. Você é carente. Como ter dó de alguém, né? Não, carente. Te adjetivei. Acabou, você não sai disso nunca mais, você é carente. Então, acabou, estou dando um adjetivo para você. Hipossuficiente, é um termo que a gente usa muito no meio político e também no meio jurídico. Hipossuficiente também não seria interessante? Não tenho costume de usar ainda essa expressão, não. Se eu quer advogado, talvez tenha mais. Mas a gente utiliza o termo desfavorecimento social porque a gente entende que isso é... Transitório. Transitório, exatamente. Um estado de momento que pode ser vencido. Porque a CUFA, por exemplo, qual que é o nosso foco enquanto instituição? Empoderar os invisíveis, empoderar as populações das periferias, das favelas, para que eles saiam dessa situação de carência, de dependência, para se tornarem pessoas que escrevam a sua própria história, sejam protagonistas da sua própria história. Isso a gente procura fazer através de algumas ferramentas: esporte, educação, cultura, cidadania. E quando você fala de cidadania, você engloba muitas coisas, como cursos de capacitação profissional, fomento à economia solidária e criativa, que a gente sabe que lá na periferia, às vezes tem aquelas mulheres que têm um talento no artesanato, só que não sabe como fazer isso transformar em renda, e assim por diante. Nosso objetivo é fortalecer essas populações. Então a gente acredita que a gente pode, através de ações em conjunto e interlocuções com o poder público, com a iniciativa privada, com os meios de comunicação, a gente pode, através de programas sociais, gerar oportunidade para que essas pessoas possam ser empoderadas. Então, é por isso que a gente não gosta do termo carente. Eu falei muita coisa, mas era para explicar isso. Porque desfavorecimento social é a gente pegar as pessoas que naquele momento estão vivendo uma situação de dificuldade. Você me mandou diversos materiais, inclusive eu vou colocar os links na minha página, no meu canal do YouTube, tá? Você que nos acompanha pela televisão, depois vai lá, dá uma chegada no canal YouTube, Programa Controverso, Giovanni Bueno, e você vai ter vários links trazendo essas informações sobre os trabalhos da CUFA. Eu vou querer conversar com você exatamente sobre essa diferenciação das ações da CUFA no sentido de prestigiar as competências, habilidades, desenvolver dessas pessoas que moram e estão desfavorecidas socialmente, para que elas saiam do seu estado, possam ter uma mobilidade, o seu estado social, e possam ter uma oportunidade. Mas hoje nós estamos trabalhando com o projeto Mães da Favela, né? Fala um pouquinho sobre isso e qual a relação dele no combate à fome dessa pandemia Covid. Bom, a gente está falando aqui de empoderamento e a gente vai tratar disso mais à frente, como você disse, mas a gente começou a enfrentar um problema mundial, urgente, grave, que foi a pandemia e os reflexos ainda maiores nas populações das periferias. Por que a gente precisou fazer essa ação humanitária, Mães da Favela, emergencial? Porque o problema na periferia é que 50% dessa população são trabalhadores informais e autônomos. É aquele que na favela usa a expressão trabalha de dia para comer à noite. A partir do momento que a pandemia inicia e o contato com as pessoas começa a ser dificultado, né, a questão do isolamento social, as medidas restritivas, essas pessoas que são autônomos e informais, que não têm um salário garantido na conta todo mês, mas que tem que todo dia correr atrás dele, essas pessoas ficam totalmente sem saída e sem perspectiva. Porque como é que vão agora viver, como é que o dinheiro vai entrar e vão alimentar suas famílias se não podem trabalhar e não tem o dinheiro na conta caindo todo mês? Então 50%, você já pega 50% aí que já vai para a penumbra. E aí os outros 50% são trabalhadores que fomentam, são trabalhadores da cadeia produtiva, que acabam fomentando toda a geração de riquezas e renda da sociedade. Porque a gente sabe que para gerar renda e riqueza nas classes superiores e no resto do país, você precisa da cadeia produtiva girando. E quem são essas pessoas que giram a cadeia produtiva? São as pessoas moradoras das periferias. Por exemplo, a gente está gravando esse programa aqui, alguém teve que vir aqui limpar esse estúdio, né? Alguém teve que vir aqui trazer a água, trazer o lanche. Essas pessoas geralmente são moradoras da periferia. Para os serviços essenciais estarem agora funcionando,
você precisa de um atendente no hospital, moradora da periferia. Para o supermercado estar aberto para alimentar as pessoas, você precisa de um caixa para atender e um estoquista para colocar as coisas lá em cima, para cuidar do estoque nas prateleiras, que são moradores da periferia. Para você estar no seu home office trabalhando, hoje, por causa das medidas restritivas, você precisa que alguém, entregador, motoboy de delivery, leve esse alimento para você na sua casa, que é um morador da periferia. Então essas pessoas fazem a cadeia produtiva girar. Essas pessoas não tiveram como parar. E essas pessoas estão vivendo grande dificuldade nesse momento. E alguns desses também perderam seus empregos por causa da crise econômica. Então essa população está desassistida. E vimos a necessidade de criar uma ação humanitária chamada Mães da Favela. Por que Mães da Favela? Porque a gente acredita que a mãe acessa todo o núcleo familiar. Se todo mundo abandonar a casa, a mãe vai ser a última a abandonar. Então a gente cria porque a gente começa a perceber que devido a tudo isso que eu falei foi gerado, começaram a ter mães que não estavam conseguindo alimentar os seus filhos e muitas vezes são mães que não têm o seu marido e cuida de 3, 4 filhos dentro de casa e estão sem renda. Imagine a situação que essas pessoas estão vivendo no momento que nós estamos aqui conversando agora, fazendo essa entrevista. A dificuldade. Então a ação humanitária começou a mobilizar o Brasil inteiro, porque a CUFA está nos 26 estados, mais o Distrito Federal. Dificilmente encontra-se uma instituição social que tenha essa capilaridade. E começou a haver uma cultura, não virou uma cultura de doação, a gente imaginou que ia virar, mas um boom de doações no Brasil, quando viu-se a problemática nova, que era a pandemia. Então as pessoas começaram a fazer o seguinte, eu quero doar, gente que nunca fez isso, grandes empresas, grandes marcas, começaram a pensar, eu quero doar, mas não sei como é que chega na favela, não sei como é que chega na periferia, como é que nós vamos fazer chegar lá? E nesse sentido, a CUFA, ela é uma instituição que ela é fora do modelo convencional de instituições. Geralmente o modelo convencional é uma instituição que fica dentro de um espaço físico e ali ela vai atendendo as pessoas. Né? E aí, quando atende um, sai, depois vem outro no lugar. A CUFA não é assim, embora ela tenha um espaço físico, mas a sua prioridade é que ela é uma instituição de rua. Ela trabalha com líderes comunitários. E esses líderes conseguiram fazer essa logística de fazer chegar a doação em quem precisa. Breno, eu quero entender e aprofundar um pouco melhor nisso aí. Eu quero entender melhor como é que funciona essa situação, esse estado de fome nas periferias. Eu quero entender, você não citou, mas eu quero entender um pouquinho sobre a questão do morador de rua, porque eu entendo que o morador de favela ele tem pelo menos um teto e o morador de rua nem tanto, e quero saber a diferenciação das ações de alimentação da pessoa que mora na rua, da pessoa que mora nas favelas ou na periferia, nas comunidades, né, de acordo com o Augusto Freguês. Eu quero entender também como identificar. Eu quero entender como contribuir. Eu quero entender, para quem está nos assistindo e está passando por uma situação de carestia, como fazer a identificação dessa pessoa que está passando por esse desfavorecimento social e fome. Tudo isso eu quero aprender com você, mas é no próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.
Programa Controverso, segundo bloco, estamos falando hoje sobre pandemia da fome, com o presidente da CUFA, Breno Cardoso. Breno, muita coisa para conversar. Você falou no primeiro bloco, primeiro identificando a fome na periferia. São pessoas que ganham em torno, quando você pega a renda familiar, até R$10 por dia, ou seja, cada ser humano ali daquele grupo familiar com R$300 no mês para sobreviver. Pessoas que comem uma vez ao dia, muitas vezes, até mesmo não comem. E você separou alguns grupos para a gente. Primeiro, o grupo principal, quase 50% das pessoas afetadas, que são os autônomos que perderam a sua atividade, né? Perderam o seu ponto de trabalho. Você citou manicure, boleiro, feirante, assim por diante. Feirante, até mesmo aquele trabalhador do sinal, né? Aquela pessoa... Também, vende água. Hã? Vendedor de água. Vendedor de água, aquela pessoa que distribui panfleto. Exatamente. E essa grande massa de pessoas que trabalham, servem à sociedade e que agora, por conta da pandemia, tem que ficar em casa. Você trouxe para nós uma visão, porque esse parece que é quase que de imediato, a gente o percebe. Só que você trouxe duas pessoas que a gente não percebe muito. Primeiro, que ficou desempregado porque as empresas fecharam. Não é isso? Isso. E o segundo são os trabalhadores do meio produtivo, é a nossa empregada doméstica, Exato. As pessoas que trabalham em toda a rede produtiva e que também moram na periferia e eles, de alguma forma, direta ou indireta, sofrem com a fome. Como é a fome para essas pessoas? Eu estou querendo... Muitos de nós fazemos ideia do que seja, mas nós não temos uma clareza. Você pode ajudar a pessoa, o nosso telespectador, o nosso internauta a entender como é esse estado de fome? Só fazendo uma observação sobre o que você falou, doutor Giovanni, você disse aí que as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza são os moradores da periferia. Não são só esses. De fato, essas pessoas hoje é um grande número. O BGE trouxe uma pesquisa no final do ano passado dizendo que o estado de Goiás hoje bateu o recorde de toda a sua história de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. São quase 400 mil pessoas no estado de Goiás, dá para encher vários Serra Dourados, né? Que vivem abaixo da linha da pobreza com até R$10. Mas além R$10 diário, mas além disso, ainda tem a classe E, que é extremamente numerosa, que é até 2 salários mínimos por mês, isso toda a família. E se a gente pega essa abaixo da linha da pobreza com a classe E, a gente cria um conglomerado de pessoas que a gente chama de desfavorecimento social. Todos esses são moradores das periferias. Então, esses hoje se encontram em extrema dificuldade. São vários fatores que fazem isso acontecer. Você já pensou, por exemplo, que a gente está há mais de um ano aí, sem aulas presenciais? Então, aquela mãe que levava os seus filhos para a aula e ali que os seus filhos alimentavam, e às vezes iam até mais por causa do alimento, e assim elas podiam exercer suas atividades de manicure, como a gente falou aqui, e outras, boleira e assim por diante, que essas mães agora estão com seus filhos em casa, porque não tem aula remota, não tem a merenda escolar, e muitas vezes essas mães têm que deixar de almoçar para que elas possam apenas jantar, para que os seus filhos possam almoçar e também possam jantar. Hoje a gente tem dados do Instituto Data Favela, que existe uma grande contribuição da CUFA nos dados que são levantados do Instituto Data Favela e Locomotiva, e que o Instituto ele joga dados para toda a imprensa nacional. A gente tem um levantamento hoje que essas famílias moradoras das periferias brasileiras, quando muito, estão conseguindo fazer 2 refeições diárias, muitas vezes apenas uma. E essas mães, para que os seus filhos se alimentem, deixam de almoçar para que eles possam ter. Nós estamos falando de pessoas idosas, porque muitas vezes a pessoa pensa só naquela pessoa que já é adulta, né? Mas nesse pessoal com fome, nós estamos falando de pessoas idosas que não poderiam estar de maneira alguma sem alimentação e principalmente uma gama enorme de crianças e pré-adolescentes, né? Que fazem uma refeição por dia. Às vezes, não, de 2 a 1 refeição por dia. Exatamente. Um outro dado do Instituto Data Favela é que hoje, depois de um ano de pandemia, com a situação agravando a cada mês, 8 a cada 10 famílias precisam de doações para se alimentarem. E à medida de quando as doações diminuíram, que é o que a gente está falando agora,
a situação se agrava a cada momento. 80% dessas pessoas da linha da pobreza Isso. dependem de doação? De doação, porque ganha no máximo R$300 por mês. Ou seja, se não houver doação, a fome vai matar. Sem dúvida. Vocês têm visto morte por fome? É a pandemia da fome. Sem dúvida, a gente vê a desnutrição, porque para a pessoa morrer, você não identifica que ela morreu de fome, muitas vezes, mas a fome vai gerando desnutrição, vai abaixando a imunidade, e assim por diante, vem outras doenças, as pessoas... Isso é importante porque muitas vezes o telespectador, o internauta, eu mesmo talvez, a gente pensa como que é essa morte por fome. Na verdade, vai ter a falência orgânica, né? Inclusive a fragilidade no combate de doenças que se oportunizam dessa fraqueza. E numa situação que a gente está hoje, em que a imunidade é extremamente importante para se combater, por exemplo, o vírus da Covid-19, imagine o quanto a alimentação é importante nesse momento. Por isso que a gente voltou os nossos esforços para o enfrentamento à fome. O Mães da Favela é um programa que é de enfrentamento à fome, de levar o alimento nas periferias. Como que você consegue identificar as pessoas? Como é que funciona essa identificação do público-alvo e como que as pessoas comuns conseguem auxiliar nisso aí? Vamos lá, então deixa eu te explicar aqui um contexto. Quando tem-se aí um grupo que se junta para fazer doações, um grupo de condomínio, um grupo de amigos, de médicos, de advogados, vamos combater a fome, vamos ajudar. E começa a arrecadar cestas básicas. Posso te dar um exemplo? Pode. Eu liguei para o meu irmão mais velho, tem 60 anos, o nome dele é José Carlos, né? Eu gosto de brincar com ele assim. Eu liguei para o meu irmão e a gente está muito impactado com essa questão da fome. Eu falei, Zé Carlos, nós precisamos fazer alguma coisa. Ele falou, vamos juntar dinheiro e vamos fazer a cesta básica? Eu falei, eu estou vendo algumas pessoas que eles estão fazendo a marmita, porque aí a gente consegue atender pelo menos uma refeição, acho que a gente consegue multiplicar essa doação da gente. Eu falei, Giovanni, mas como que nós vamos atingir isso aí? Eu falei assim, olha, vou procurar para saber. Foi como eu cheguei em você, né? Como que pessoas como eu, tenho uma família enorme, uma família imensa, eu estou dentro de igreja, eu estou dentro de clube de futebol, eu estou dentro da imprensa, como é que uma pessoa como eu consegue trabalhar para ajudar? Você disse, eu vou procurar como fazer. Por quê? Porque geralmente o cidadão comum que não conhece esses territórios, por não habitar nesses territórios, eles não sabem como fazer chegar. Então, o próprio ente público tem dificuldade, porque quando o ente público vai fazer uma distribuição de cesta básica, o que ele faz? Ele faz um cadastro único. E muitas vezes, a pessoa que está na vulnerabilidade, dentro de casa, reclusa, e que com a crise de perspectiva, que essa é a pior de todas, sem saber o que vai ser o amanhã, às vezes ela não sabe nem se ela suicida ou se ela continua vivendo, como é que ela vai chegar no cadastro? Ela não vai ser o primeiro da distribuição de senha, ela não vai estar presente no cadastro, nada disso. Não tem força nem para levantar de madrugada. Não, para ir. Quem que vai saber que esse invisível existe? O vizinho dele, o morador da periferia, a pessoa que convive ali. Nesse sentido, a CUFA, quando eu digo que ela não trabalha de uma maneira convencional das instituições, porque ela trabalha com lideranças comunitárias que vivem a realidade da ponta e que sabem quem são essas pessoas invisíveis que estão nessa situação. E começa a cadastrar essas pessoas. Dessa maneira, a gente tem como objetivo que esse cadastro seja mais eficaz do que um cadastro único e a gente consiga chegar a quem realmente precisa. Foi nesse sentido que a CUFA se tornou uma ponte. Não somente a CUFA, tem muitas instituições fazendo trabalhos muito importantes e bonitos no país. Mas no caso da CUFA, ela se tornou uma ponte de doações por causa desse sistema das lideranças comunitárias viverem nesses territórios e saberem como fazer chegar lá. Essa logística de guerra que foi montada, para você ter uma ideia, no estado de Goiás, no ano de 2020, a CUFA conseguiu atender 97 mil famílias, porque ela está estabelecida em 25 cidades do estado. E se a gente imaginar que a média familiar é 4,2 pessoas por família, nós estamos falando de 400 mil pessoas, um pouco a mais, que foram atendidas através de ações
da instituição. No Brasil inteiro foram mais de 5 milhões de pessoas, aliás, desculpa, 5 milhões de famílias que foram atendidas por essa ação humanitária. 20 milhões de pessoas. Por essa ação humanitária Mães da Favela. Isso em todo o país. Isso quer dizer o seguinte, que houve, no ano de 2020, essa grande parceria com a iniciativa privada, tanto no sentido de doações quanto no sentido de logística. Só que quando chega em dezembro, a gente imagina o seguinte, poxa, agora acho que a gente está caminhando para vencer essa crise. Todo mundo fez planos para 2021, vou fazer esse projeto, vou fazer aquele outro, porque a vacina estava chegando, e a gente imaginando que a gente ia vencer e tudo mais. E aí, de repente, a gente entra e descobre que dentro desse alçapão tem alguns outros buracos. Dentre esses, uma nova variante, que é mais contagiante ainda, e um buraco maior ainda, que é o da fome. O Exército Brasileiro, ele já está se organizando e preparando o terceiro ciclo da pandemia. O terceiro ciclo de contaminação da Covid. Então... Vai precisar ainda de mais contribuições, Exatamente. Vai precisar ainda de mais trabalho. Como que a pessoa se apresenta como voluntário? Vocês trabalham com o quê? Vocês trabalham com pessoas contratadas? Como funciona? As lideranças da CUFA, a grande maioria, são lideranças, como eu disse, são lideranças comunitárias, e essas lideranças elas são voluntárias nessas ações, até porque elas mesmas precisam ser beneficiadas. É diferente ter uma instituição, por exemplo, de médicos, como Médicos Sem Fronteiras, que faz um excelente trabalho, que todas essas pessoas, esses médicos já têm as suas vidas, as suas rendas, né, já garantidas e tudo mais, né, já são pessoas que têm uma boa estabilidade financeira. A liderança de favela está sofrendo, de comunidade está sofrendo a mesma coisa que as pessoas estão sofrendo. Então elas sabem, elas sentem a dor na pele. Então para elas é muito importante levar a cesta básica lá para a comunidade dela. E ela mesma está precisando de cesta básica também. Então ela se apresenta como uma liderança que vai levar o benefício para a sua comunidade, aquilo pela melhor coisa que ela pode fazer na vida. Ela tem o amor e o prazer de fazer isso, porque ela sente na pele a mesma coisa que essas pessoas estão sentindo. E você citou o Médicos Sem Fronteiras, o pessoal percebe a necessidade de ir para lugares miseráveis no mundo, África, Índia, certos lugares asiáticos ali, mas nós não precisamos ir tão longe assim não, né? Nós podemos atuar, por exemplo, aqui mesmo, dentro de casa, não é? Sem dúvida. Aqui, hoje a gente vive uma crise, uma pandemia da fome, uma miséria extrema aqui no nosso país, né? Mas sabe o que é importante dizer aqui também, doutor Giovanni? Uma coisa que nós não falamos lá no início. Essa população da favela, da periferia, ela sempre trabalhou. Hoje ela está em dificuldade, mas ela sempre trabalhou. Pra você ter uma ideia, a gente tem... Porque há quem imagine ou diga que são pessoas que são desinteressadas por trabalho, que têm uma certa preguiça, estão aí porque não alcançaram o mérito de melhorar de vida. Né? Eu queria que você desse uma luz nisso mesmo pra gente. Só para você ter uma ideia, até o ano de 2019, antes da pandemia, a gente tinha um levantamento do Data Favela, que as periferias brasileiras, as pessoas que moram na periferia, produziram para o país 1,6 bilhões de reais. Ou seja, é um dinheiro que, através do seu trabalho, daquilo que eles faziam, eles injetavam na economia brasileira 1,6 bilhões de reais. É mais do que, por exemplo, o Uruguai, a economia do Uruguai. Então, tanto é que muitas grandes marcas e empresas brasileiras começou a voltar-se, talvez você tenha conhecimento disso, para esse público de favela, para fazer campanhas publicitárias. A programação da televisão brasileira nos últimos 5 anos, ela se voltou exatamente para esse público. Exatamente. Inclusive, a gente tem uma empresa que foi gerada com lideranças da CUFA, chamada Digital Favela. Sim. Que essa empresa é o seguinte: por exemplo, uma grande marca, o Santander, por exemplo, ele vai, ao invés dele contratar o Luciano Huck por 4,5 milhões para expor a marca deles, eles querendo falar com o público de favela, eles pegam, em vez de contratar o Luciano Huck, pega esses mesmos 4,5 milhões e divide ali para 10 mil pessoas de favela, que tem 2 mil seguidores, só que aqueles 2 mil seguidores,
eles conhecem essa pessoa e comunicam com ela. Porque essa pessoa não veste a mesma roupa do Luciano Huck, não é da mesma cor do Luciano Huck, ele não tem a mesma linguagem que o Luciano Huck, mas ele tem a linguagem daquele amigo dele que mora ali na favela. Então ele consegue comunicar. Então veja você que existe um potencial produtivo, criativo, dentro das periferias, que sempre trabalharam e se esforçaram, e os números estão aí do que eles geraram na economia brasileira, só que hoje estão impedidos de fazer isso, por uma série de fatores que a gente já citou aqui. Olha, eu quero entender melhor essa dinâmica, eu quero entender melhor, inclusive, como é que vocês se defendem em relação das pessoas de má fé, né? Das pessoas de má fé, como que vocês conseguem deixar instituições tradicionais, mas que quando tentam ajudar, elas acabam dificultando um pouco? Como é que é a questão da política, né? A interferência política, se existe algum tipo de relacionamento com as religiões. Eu quero entender um pouco melhor sobre isso e quero entender junto com você. Permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, nosso terceiro bloco, e vamos fazer agora uma coisa um pouco mais dinâmica. Breno Cardoso, nessa nossa discussão sobre pandemia da fome. Breno, primeira pergunta. Você disse no primeiro bloco que existe um sistema com o qual a CUFA trabalha para poder identificar essa pessoa carente. Ficou muito claro agora essa penetração, mas eu quero entender melhor a figura do agente social, do líder comunitário, né? Como é que você identifica o líder comunitário? Quem é esse líder comunitário? A gente aqui em Goiás, a gente está muito acostumado com o líder comunitário, que na verdade ele é mais panfletário, é mais uma propaganda de si mesmo, muitas vezes querendo um espaço na política, do que realmente atuando diretamente com as pessoas. Vocês conseguem identificar esse tipo de gente também? Como que é feito isso? Bom, primeiro eu quero dizer que a CUFA é uma instituição que não tem uma bandeira partidária. No seu estatuto, as pessoas que se candidatam a um cargo eletivo, elas precisam se afastar da instituição. Só que ela não tem nada contra o poder público, por exemplo. Muito pelo contrário. Tem movimentos que vão para a rua xingar o governador, o prefeito, o presidente, assim por diante. A CUFA não acredita que esse seja um caminho, porque essas pessoas são gestores do orçamento público. Eles têm o recurso que é público em suas mãos e eles que destinam as verbas para que as melhorias, os programas sociais possam acontecer. Nesse sentido, a gente prefere, por exemplo, sentar com o governador, sentar com o prefeito, com o gestor público, para dizer o seguinte: olha, nós estamos aqui para trazer as demandas da comunidade. Nós precisamos realizar isso, isso e isso. Podemos construir um programa social nesse sentido juntos? É uma interlocução. E também uma interlocução com a iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, a gente pode construir, buscar recursos para trazer melhorias. Não no sentido, porque muitas vezes isso acontece, de as pessoas da comunidade serem os ratinhos de laboratório
e o gestor ou mesmo a iniciativa privada ser o cientista, fazer experiência, né? Ou ser a bucha do canhão e eles serem o canhão. Não, vamos construir juntos o que é possível ser feito. Então, é bom dizer isso, porque nós não temos bandeira política, mas queremos construir interlocução. Você quer saber uma coisa que vocês me ganharam muito e assim, eu me senti muito à vontade, não só de indicar a CUFA, mas ainda de querer participar? Vocês não usam nem camiseta da CBF e nem camiseta vermelha, né? Vocês conseguiram não ser contaminados por essa discussão que está aí, essa discussão besta, tola, retrógrada, pequena, pobre, de esquerda, direita, de bem, de mal, de satanista, de santo, que chegou na política? Vocês conseguiram botar isso, não serem contaminados? Até porque cada um tem seu lado político, eu tenho, cada um tem, mas institucionalmente não. Por quê? Vamos lá, a CUFA está em 26 estados, mais o Distrito Federal. Um estado é um partido que está à frente, no outro estado é outro, um é direito, até esquerdo, até centro. Se você tivesse um lado político, você não conseguiria fazer interlocução nem transitar em lugar nenhum. Então nós não temos esse posicionamento quanto instituição. Você falou do líder comunitário, o líder comunitário, ele é lógico que o líder comunitário muitas vezes tem um interesse na questão política e tudo mais, mas a gente procura identificar aqueles que eles são pessoas que têm uma respeitabilidade dentro da comunidade, têm uma certa liderança social e são pessoas que são consideradas pessoas que geralmente são referências ali dentro daquele território. E se ele tiver essa bandeira política, assim que a gente identificar, ele vai ser afastado e nós vamos colocar outra pessoa no lugar. Então o que a gente quer mesmo é identificar ali quem tem uma liderança para que a gente possa buscar essas pessoas aí e fazer esse trabalho. Como é que se traduz essa liderança? Essa liderança se traduz, acho que foi o que eu disse, em respeitabilidade, em conhecimento do território e em trabalho social. É isso que eu quero chegar. Como que é esse trabalho social? Como é que vocês conseguem aferir, não, esse caboclo aqui realmente ele vai dar conta de trazer as pessoas invisíveis para que a gente possa alcançá-los? E esse aqui eu posso confiar 20, 30, 40, 50 cestas básicas que elas realmente vão chegar para quem precisa e não vão ser usadas como instrumento político. Olha, uma das coisas que a gente utiliza para trazer para o guarda-chuva a liderança comunitária é a Taça das Favelas. Presta atenção para você ver. A Taça das Favelas é uma competição com 100 seleções de bairros. Quem que participa e se inscreve? Geralmente é aquele que lá no terrão da comunidade, ele dá aula ali para 50, 60 meninos, na maioria das vezes de graça. Você acha que esse cara não é um líder comunitário? Ele sai na rua, ele levanta um dinheiro para comprar a chuteira, para a roupa, né? Exatamente. Um cara que faz um trabalho desse abnegado, você acha que esse cara não é um líder comunitário? Você acha que ele não tem uma veia social? Esse menino para jogar ele precisa comer, senão não vai ter energia para comprar. Exatamente, exatamente. Então, se fosse uma empresa de organização de eventos, fosse a Federação Goiana de Futebol organizando. Não daria conta nunca. Organizando. Não, faria a competição talvez, entregaria a medalha, o troféu, tchau, acabou. Só que a CUFA, como instituição social, depois que esse treinador, ele vai lá, ele participa da competição, peraí, agora nós vamos apresentar as ações sociais da CUFA. E vai inserindo ele dentro desse processo. Então, uma das coisas que a gente... Porque essa pessoa que chega lá para comandar uma seleção de bairro, geralmente, ele já é uma liderança. Mas de saída anualmente você consegue chegar em 100 pessoas e mantê-los, né? Não, isso aí, as lideranças, fora as suas equipes, os próprios jogadores, que são jovens ali entre 16 e 19 anos, a gente traz para o guarda-chuva e vai inserindo também dentro das ações sociais e se tornam equipes desses liderados. E as religiões, como é que você consegue também identificar para que a pessoa não utilize para receber 20, 30, 40, 50 cestas ou ações e, de repente, tentar fazer ali um proselitismo para que a pessoa faça uma adesão à estrutura de fé daquela pessoa? Espírita, católico, evangélico, o que for. Olha, primeiro quero dizer que as religiões, elas fazem um trabalho social fantástico. Os evangélicos fazem um trabalho social fantástico, são aqueles que têm coragem de ir lá na comunidade mesmo e ter aquele sentimento social, né, de levar a sua fé, expressar a sua fé e também ajudar de maneira social. Existe uma grande contribuição dentro das favelas brasileiras das igrejas evangélicas.
Existe uma grande contribuição dentro das favelas brasileiras, dos grupos espíritas. A gente vê aqui em Goiás muito, inclusive com os moradores de rua. Não é o nosso foco, mas a gente vê muitos espíritas com os moradores. Esses são carentes de verdade, porque esses aí estão sem perspectiva de nada, não tem apoio de nada, de Estado, são totalmente dependentes, né, do que o Estado fizer para eles. Eles não têm emprego, não têm... Esses são carentes, os moradores de rua. Em Goiânia, felizmente, nós temos apenas 300 moradores de rua e uma infinidade de pessoas nas periferias. Mas esses aí são. Então, os grupos espíritas fazem um grande trabalho com os moradores de rua, né? Então, as religiões... Os grupos católicos você identifica menos hoje? Católicos também fazem trabalho, é porque faltou citar, mas fazem também. Obrigado pela complementação. Então, as religiões são extremamente importantes para o trabalho social brasileiro, extremamente importantes. Eles dão uma contribuição fantástica. Se as religiões parassem, a gente tinha um problema muito maior. Então, parabenizar o trabalho que as religiões fazem. Mas a CUFA, enquanto instituição social, ela atende todos. Seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja ateu, seja a fé que ele tiver. Ele é uma pessoa que está passando em dificuldade e, como pessoa, ele precisa ser atendido independente da sua religião, né? Então, ela não pode ter um lado de religião denominacional, porque senão ela segmenta. E ela não tem esse objetivo de segmentar. Ela tem o objetivo de atender a todos. Breno, você me falou, você vai dando uma enxurrada de dados. Eu não quis te cortar, mas você citou que Goiânia tem apenas 300 moradores de rua? Isso. Às vezes aumenta um pouco mais, às vezes diminui, mas a média é essa, 300 moradores de rua. Ué, mas a gente vê tanto trabalho da prefeitura, a gente vê tanto trabalho do pessoal com sopão e etc. Eu acreditava que o contingente fosse muito maior. Porque, deixa eu te falar uma coisa, é aquilo que você disse que as pessoas às vezes não têm noção na sociedade, né? O que está exposto para todo mundo, a olhos nus? É o morador de rua que está debaixo do viaduto. É o morador de rua que está lá na Tocantins, ali na Independência, ali à noite. Esse está exposto aos olhos de todos. Então, tem-se uma ideia de que esses é o que precisam ser ajudados. E ele está numa via principal, que é um verdadeiro outdoor, isso. Né? Então, na Praça do Trabalhador, na exatamente. Avenida Independência, em vários lugares da Independência. Isso. Então, tem-se uma ideia de que esses aí precisam ser ajudados. E realmente são os que mais precisam mesmo ser ajudados. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 20 instituições em Goiânia que trabalham com os moradores de rua. Existe hoje um calendário organizado, uma agenda, o tanto de instituição que tem que trabalha com morador de rua, existe uma agenda, porque é muita instituição e poucos moradores de rua. Então tem uma agenda. Segunda-feira, tais instituições vão levar o sopão à noite. Terça-feira, outras. Quarta, outras. Que cuidam desse público, porque isso aí está exposto. Agora, não temos tantas instituições que trabalham com um grande público, que são os moradores da periferia, que estão abaixo da linha da pobreza, mas estão no teto. Então, às vezes... Em Goiânia, hoje, 400 mil pessoas. No estado de Goiás. No estado de Goiás. Em Goiânia, hoje, pessoas nesse estado, abaixo da linha da pobreza, sem contar o classe E, mas abaixo da linha da pobreza, você estimaria em torno de quantas pessoas? Olha, a gente não tem a estimativa exata de Goiânia, mas sendo capital, né? 1.500.000 pessoas. A capital e o entorno de Brasília, do DF, são os lugares mais críticos, né? O entorno da capital e o entorno do DF são os lugares mais críticos da linha da pobreza. Você acredita que em Goiânia nós teríamos em torno de umas 100 mil pessoas, não? Provavelmente seja algo próximo disso. E quantas instituições estão atuando para ajudar o combate da fome nessas estruturas? Nessas regiões de Goiânia? Eu não sei te precisar quantas instituições, mas não tem muitas. Então hoje, se a gente fosse fazer uma grande mobilização de combate à fome, dessa questão da pandemia, seria interessante nós começarmos a pensar, porque muita gente pensa na pessoa que mora na rua, mas essa pessoa na rua já tem um contingente interessante, organizado, preparado para tentar auxiliá-los. Eu posso te precisar que temos menos instituições, bem menos instituições trabalhando com as periferias do que com os moradores de rua. Ou seja, ambos passam por uma carestia violenta, só que pelo menos teto essa pessoa da periferia tem, né? Por enquanto.
porque inclusive o dinheiro está acabando, muitas vezes não são casas próprias, são alugadas e pode acontecer o despejo, né? Exatamente, não, e ela está debaixo do teto às vezes, mas ele não tem, por exemplo, nem como manter sua geladeira ligada, porque como é que ele vai pagar a luz, a energia, né, e a água, por exemplo, os impostos, então eles não têm a necessidade básica muitas vezes, mesmo estando, a gente conseguiu, por exemplo, você sabe que em Goiânia tem muitas invasões. Isso. Invasões, essas invasões estão dentro dos bairros, mostrando a grande desigualdade social. Vamos lá, Jardim Novo Mundo é o maior bairro de Goiânia, mas ele é a maior desigualdade social que existe na capital. Porque você consegue encontrar pessoas até de classe A dentro do Jardim Novo Mundo, mas ao mesmo tempo você tem na divisa dele o Morro do Macaco e você tem a Invasão Emanuele. E a gente tem, por exemplo, lá no leste universitário, Quebra-Caixote, que é a maior invasão de Goiânia, está dentro do bairro. Ou seja, uma outra grande desigualdade social. Você tem no Jardim Goiás a Vila Lobó, dentro de um bairro nobre. A Vila Lobó está lá dentro do Jardim Goiás. E mais ali para o lado do setor Pedro também, você tem ali o Emílio Póvoa, que é uma invasão ali próximo ali ao cais do setor Pedro, da Redenção ali. O Emílio Póvoa, que desce ali, geralmente alaga ali naquele lugar, tem um desvio, né? E aí a gente pode citar vários. Na Noroeste você tem o JK, você tem o São Marcos, né, que são invasões. Em alguns desses lugares as pessoas moram debaixo da lona. Você tem um Lixão de Aparecida, você tem diversas invasões. As pessoas não chamam de favela. Isso nós estamos falando de Goiânia, né? Aí vocês estão no estado todo, né? Exatamente. Então tem várias situações como essas que as pessoas não conseguem olhar como veem, por exemplo, os moradores de rua. Porque essas situações não estão expostas. Você precisa pegar o seu carro e ir até o lugar para você conhecer. Você não vai passar pela Independência e ver a invasão, como você disse. Breno, nós estamos nos minutos finais. Nós conversamos aqui também sobre a questão do formato das associações. Você disse também no primeiro bloco que a CUFA tem um formato diferente, que tem o padrão tradicional, né, de entidades... Convencional, de entidades que buscam esse apoio e que a CUFA trabalha como modelo aberto. Você pode nos ajudar a entender melhor isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que ela é uma instituição de rua, que ela está presente nas comunidades, ela não fica só num espaço físico, né? Porque geralmente... Ela não fica só, não, ela não fica no espaço físico. Fica também. Fica também? Fica também. Ela também tem um espaço físico, onde ela realiza suas ações, onde ela tem os seus... Treinamento. Isso, os programas sociais, né? Que eu disse aí, voltado para o esporte, iniciação esportiva e formação esportiva com jovens das periferias, reforço escolar com essas crianças das periferias. Que é realmente o trabalho original da CUFA, né? Exatamente. Vocês estão fazendo esse trabalho de levantamento de alimentação, que é o programa Mães da Favela, em razão da pandemia, especificamente uma pandemia de fome. Não é isso? Mas mesmo fora da pandemia, a CUFA trabalha lá dentro da periferia, lá dentro da favela também, identificando essas pessoas para que os programas sociais alcancem. Como né? parceiro dos então programas sociais. Ela é uma instituição de rua, ela sempre foi uma instituição de rua. E os convencionais geralmente trabalham num ciclo mais fechado, né? Com pessoas pré-determinadas e assim por diante. Exatamente, a diferenciação é essa. Ela não é uma instituição de escritório e de espaço físico, ela é uma instituição de rua. E tem alguns programas que eu acho interessantes, por exemplo, vocês fizeram um convênio com o Uber. Isso. E conseguiram 5 mil transportes? Como é que funciona? Não, a gente fez um convênio nacional com a Uber para ajudar na vacinação dos idosos. A gente se espantou muito com uma coisa que a gente nem sabia, mesmo a gente estando presente lá nas periferias, o seguinte, que tem uma série de idosos que estão abandonados e esquecidos dentro das casas, sozinhos nas periferias. Então, a gente se deparou semana passada, quando a gente estava levando as pessoas para vacinar, com idosos de 89 anos, que agora está vacinando 68 anos de idade, que não tinham ido vacinar ainda. Então, e não tinha ninguém para levar. E aí, o que a gente fez? O Uber nos deu viagens gratuitas de R$60, 30 para ir, 30 para voltar, para levar esses idosos para vacinarem das periferias. E a gente chegou lá,
e a gente imaginava que o familiar iria levar. Teve casos que o familiar levou, mas você acredita que foi a minoria? Muitas vezes nossas lideranças teve que colocar o idoso no carro e levar até o posto de vacinação. Agora, além desse, você tem um programa ainda sobre sangue bom, né? Como é que funciona isso? Essa é uma campanha, uma ação humanitária de doação de sangue que a CUFA está fazendo em todo o Brasil. A gente imagina que possa ser uma das maiores campanhas de doação de sangue que já houve nos últimos anos, porque ela está acontecendo ao mesmo tempo em 27 estados, né, porque hoje a gente tem um déficit de 49% nos bancos de sangue e a demanda aumentou muito. Então é muito importante hoje que tenha doação de sangue. E aqui em Goiás a gente está fazendo em 10 cidades, dia 2 de abril, agora em Goiânia, depois Aparecida, Jataí, Rio Verde, Trindade, Goianira, Formosa, enfim, são 10 cidades onde, em parceria com o Hemocentro, que leva o ônibus para a comunidade, a gente está fazendo a doação de sangue. Muita notícia ruim, mas muita notícia boa também. Gente de bom coração, trabalhando na linha de frente, doando, tentando ajudar a humanidade achando seu caminho. Breno Cardoso, presidente da CUFA, que prazer. Eu deixo aí 30 segundos para você trazer uma mensagem, como você achar melhor, para os nossos telespectadores e para os nossos internautas. E te agradeço muito a sua presença aqui junto conosco. Tá ótimo. Primeiro dizer que quem quiser contribuir com a ação humanitária Mães da Favela, basta entrar no site da CUFA, www.cufago.com.br, cufago.com.br. Esse também é o endereço do Instagram, acompanhar o trabalho, a rede social, @cufago. Quero agradecer o Dr. Giovanni, agradecer o programa Controverso por abrir esse espaço, né, para a gente falar de algo tão importante que é a pandemia da fome. Isso demonstra responsabilidade social, demonstra que a gente tem pessoas que estão olhando para essa situação grave que a gente está vivendo, e dizer para você que está nos assistindo agora a importância de ser solidário nesse momento, porque a solidariedade, mais do que nunca, é um gesto de gratidão pelo que você tem e é um gesto de amor. Então, a gente quer mesmo desejar aí que a gente possa superar toda essa problemática e que a gente consiga viver a nosso cotidiano, a nossa vida normal novamente. E você, contribua, solidarize-se. Nós vamos vencer mais essa luta. O povo brasileiro é um povo que tem muito amor no coração e sabe o que fazer e quando fazer. E a hora, meu irmão e minha irmã, a hora é agora. Permanece conosco, você está no lugar certo.